Bom dia, irmãos. É sempre bom estarmos na casa do Senhor cada semana e é sempre bom adorar o nosso Deus. Antes eu vou fazer uma leitura bíblica em Salmos 29, que diz assim: Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome e adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e seriam como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto e o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz partir as servas e desnuda as brenhas, e no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assenta sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com a paz. Que Deus nos possa abençoar nesta manhã. Eu vou fazer hoje diferente. Antes de nós cantarmos, de começarmos o nosso louvor, eu vou pedir a todos os nossos irmãos, vamos ter 2 minutos de oração, para podermos pedir que o Espírito Santo possa descer e estar aqui conosco e nos abençoar e fazer com que cada um de nós possamos sentir a presença do Espírito Santo. E vamos desconectar de tudo. Eu costumo dizer, esquecem do nosso telemóvel, desliguem, ponham no silêncio, esquece lá em casa e vamos louvar o nosso Deus, porque Ele merece todo o nosso louvor. Então vamos ficar-nos de pé e vamos cantar o nosso hino que diz: a Deus demos glória, e só Ele merece toda a honra e toda a glória. A crer nos convida.
merece toda honra e toda glória. Na sexta-feira, ao meio-dia, temos um tempo de oração. E esse tempo é maravilhoso. Eu sei que muita gente está no trabalho naquela hora, mas há muitos também que estão em casa, que se puderem podem chegar. Nós cantamos um coro que há muito nós não cantamos e que eu já estava esquecido, mas que abençoou o meu coração. Que diz, o coro diz que não há Deus tão grande como o nosso Deus, não é? E nós vamos vencer, não só não com espada, nem com exércitos, mas pelo seu grande amor. Eu já até tinha esquecido desse coro, mas graças a Deus, porque a irmã lembrou e nós cantamos e eu fiquei tão abençoado, porque eu sei que o nosso Deus é grande. Nós não vamos vencer a batalha com a espada, mas com o Espírito do Senhor. E por isso que não há Deus maior como o nosso Deus. E essa é a certeza que temos de que vamos vencer. E vamos fazer com que em cada coração haja um desejo sempre de dizer: não há Deus como o nosso Deus. Amém. Now I
nós temos essa certeza de que não há Deus maior como o nosso Deus. E às vezes estamos lá em casa preocupados em fazer isso e fazer aquilo, mas em tudo nós estamos vendo a mão do nosso Deus. Ele é maior. E com esse Deus maior, não há dúvida de que sempre há bênção sobre bênção. Há sempre bênção. E quando nós cantamos em bênção sobre bênção, vamos cantar do nosso profundo coração, porque nós temos irmãos que são bênção para as nossas vidas. E se alguma coisa está impedindo de você ter essa bênção com o seu irmão, deixa Deus trabalhar no seu coração. Não temos razão. Se somos crentes, somos irmãos, não temos razão para guardar nada no nosso coração, a não ser ter a bênção de viver de acordo com a palavra de Deus. E se alguma coisa te impede, hoje tens a oportunidade de consertar, de ter essa bênção e ver em cada um dos nossos irmãos Deus trabalhando. Bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção, vivendo cada dia do Senhor. Eu acredito que nós temos irmãos que nos abençoem. Eu acredito que cada um de vocês, eu quando chega a parte de dizer eu te amo, porque vejo que vocês são uma bênção para mim. Amém. Não é você, mas é vocês, todos. Não há razão para eu dizer que alguma coisa não vai bem comigo para que eu possa amar o meu irmão. Eu amo a cada um de vocês. Eu oro para cada um de vocês. Amém. E a sexta-feira eu tenho sempre a oportunidade de dizer nome por nome de famílias que precisam do Senhor. E nós continuaremos a orar. Deus é o nosso Deus, Ele não falha. Haja o que houver,
pode acontecer. Ele é Deus acima de todos os deuses. Ele é Deus. E na outra, nós podemos dizer só mais uma vez: é bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção. Eu estive num retiro no Rams, mais propriamente em Singuerhill. Foi extraordinário. Há muito tempo que eu não vivia essa coisa. Me bateu uma saudade de Cabo Verde quando vi toda a gente reunida naquele lugar. Eu tive a oportunidade de tomar parte no culto, de dirigir, e também teve a oportunidade de falar sobre uma pessoa da Bíblia. Eu falei de Paulo. Estava a falar sobre a graça que cada um de nós temos, e eu falei de Paulo. E quando eu falei de Paulo, eu disse que Paulo era um perseguidor. Saulo, porque antes era Saulo, não era Paulo. Saulo era um perseguidor da obra do Senhor e tinha um dinamismo em fazer aquela perseguição que parecia que aquele estava fazendo aquilo com todo o gosto. Mas quando Deus tocou nele, ele passou a ser Paulo. E ali também ele tomou a graça de Deus e fez a mesma coisa com a mesma dinâmica, levando o Evangelho. Isso é que nós precisamos, irmãos. Às vezes nós fazemos as coisas com dinâmica. No nosso trabalho fazemos tudo com uma dinâmica, e para que tudo esteja certo. E às vezes na igreja nós ficamos apáticos, não temos aquela dinâmica para trabalhar e evangelizar e dizer a todos que Deus é Deus. Não há outro Deus, Deus é Deus. Com a mesma dinâmica que nós façamos alguma coisa nosso favor, nós vamos fazer para Deus também. Amém. E eu costumo dizer, se você vê alguma coisa na igreja que precisa ser feita, não vai dizer para o pastor, aquela coisa precisa ser feita. Você pode fazer, faça. E se você tem que falar de Jesus, fala. Precisamos falar de Jesus. Amém. E como mesmo, a nossa fé não está somente firmada nas coisas que pode ser feita, mas precisamos firmar no nosso Deus. Amém. Amém. Está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Elevei o seu amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o Ele
Deus para Lourdes. Deus para Dona Lili, Dona Filomena, que é uma bênção para a minha vida. Deus para todos nós. Ele é Deus, continua sendo Deus. Amém. Mesmo que houver qualquer situação, Ele é Deus. Amém. Amém. Como igreja, nós possamos continuar confiando e descansando em Deus. Tem sido uma semana cheia e muito abençoada. Foi privilégio chegar à Assembleia do Distrito a ouvir o nosso superintendente geral trazendo um desafio para a igreja de hoje, a igreja pós-pandemia. Mas eu fiquei tão abençoado porque não foram ideias dele, mas ideias que estão na palavra do Senhor, inseridas no livro de Atos, no começo da igreja. E eu tenho vindo desafiado em colocar em prática o que temos recebido da liderança geral da igreja do Nazareno. E o meu desejo é que Deus possa agir em nós. Uma igreja mais aconchegante, em que os irmãos, quando chegarem, possam entrar no culto, possam louvar a Deus, mas também ter o espírito de comunidade. A igreja era tinham tudo em comum e nós vamos trabalhar nesse sentido. Às vezes as pessoas comentam com o pastor, nós chegamos à igreja, mas aquele sentimento de família não existe. Há pressa, as pessoas saem, não há aquele tempo para pararmos, para louvarmos ao Senhor, mas também para termos comunhão uns com os outros. E nós estaremos trabalhando nesse sentido, porque mesmo antes da Assembleia, Deus tem falado comigo para que nós possamos trabalhar e organizar da forma que em pequenos grupos podemos também ter esse espírito e sentimento da família. Foi bênção ontem a poder chegar na festa de anos da nossa irmã Versana, amiga da Lourdes. Depois de uma visita, a Lourdes me chamou para conhecê-la. Eu estive com a Lourdes em casa e com a Versana. E ela mostrou o desejo de chegar à casa do Senhor. Ela convidou-me para a festa de anos, mesmo sabendo que não teria muitas pessoas, ou talvez não conheceria ninguém ali. Fui surpreendido, porque depois eu vi que havia dois das nossas irmãs ali naquela festa. Mas eu fui com o desejo de conhecer, não estar somente com a Versana, mas ver os seus amigos e os conhecidos. No meu coração há o desejo de muito em breve, talvez até o final do mês, começarmos com o estudo bíblico em casas. Tivemos uma boa experiência na casa da Dona Dalila, não é, Dona Dalila? Tempo bom. E nós vamos implementar isso na igreja do Senhor, em todos os serviços, e esperar que Deus possa continuar fazendo a boa obra em nós. Uma igreja também que ora. Ele falou de igrejas que muitas vezes, mesmo na igreja do Nazareno, é mais um show, não é? Ele contou uma experiência que me fez rir, e todos que estavam ali. Ele disse que chegou numa igreja e que quando anunciaram a chegada do superintendente geral, eles receberam o superintendente geral com fumo, não é? Fumo, e parecia um show. E ele disse que ele entrou como não é? Não é adorar a Deus. E fazer com que nesse novo tempo que nós estamos vivendo, mesmo os irmãos que estão em casa possam sentir parte do culto. Parte do culto. Eu quero que os irmãos que estão em casa possam sentir, não, nós estamos apenas separados por barreiras físicas, mas no âmbito espiritual estamos juntos. E Deus estará sendo louvado e glorificado no seio da sua igreja. Oremos para um evento muito especial na próxima sexta-feira, sexta e sábado. Começará às 6h30, não 7 horas. Houve uma pequena alteração em relação ao tempo, mas nós estaremos chegando no primeiro dia, tempo para a família. Eu quero desafiar os nossos irmãos para poderem chegar para esse tempo que acreditamos será de muita bênção para as famílias. E eu oro para que Deus possa nos visitar também nesses dias e que grandes coisas possam acontecer para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Continuemos orando a favor do nosso irmão superintendente-geral, reverendo Eugênio Duarte. Foi com tristeza poder assistir o funeral ontem através da televisão.
e eu pude notar o peso no coração do nosso superintendente, do Riquim, da Dona Maria Teresa, que não estava presente. Continuemos orando, porque realmente é difícil, e principalmente tendo alguém que está na liderança da Igreja do Nazareno a nível mundial. Ele carece muito das nossas orações e do suporte de todas as igrejas. Oremos uns pelos outros, oremos pelas igrejas aqui nos Estados Unidos da América. Uma coisa também que o superintendente-geral frisou é que a manifestação de Deus não acontece nos cultos. Muitas vezes nós preparamos o melhor culto, mas acontece quando a igreja chega para orar. O que faz toda a diferença, disse ele, é a oração. E vamos pedir a Deus que a oração possa ser realmente um aspecto importante em casa, na igreja, onde quer que o povo de Deus se reunir. Vamos orar e vamos amar uns aos outros com amor fraternal, amor de irmãos, levando as cargas uns dos outros, diz a palavra de Deus, e assim cumpriremos a lei de Cristo, que é a lei do amor. Pai, é tão bom chegarmos à tua casa. Nós chegamos para louvar o teu santo nome, para adorar-te na beleza da tua santidade, porque, ó Deus, também santidade se resume no amor tornado perfeito nos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a amar como tu nos amaste. Ajuda-nos, ó Deus, a servir, ó Deus, e a ter o coração de servo que tu demonstraste, ó Deus, aos teus discípulos, quando, ó Deus, tu andaste neste mundo. Senhor, te pedimos que no nosso viver diário, as pessoas vendo para nós possam sentir-se bem na nossa presença, que não haja fingimento, que não haja subterfúgios, mas haja apenas o amor de Deus, que é capaz de mover corações para que outros se aproximem mais de Cristo. Eu sou grato a Deus por essa igreja. Ó Deus, há uma obra que tem sido feita, ó Deus, e que continuará sendo feita até o dia de Cristo Jesus. Ansioso, esperamos, ó Deus, a tua volta. Mas até lá, Pai, ajuda-nos a ser a comunidade de amor. Ajuda-nos, ó Deus, a amar, a podermos estreitar, ó Deus, as barreiras que muitas vezes nos dividem, para que, ó Deus, amando, nós possamos encorajar o nosso irmão. Amando, ó Deus, nós possamos servir-te melhor. Com amor, ó Deus, nós possamos, Senhor, ver a tua igreja como o lugar que tu nos tens colocado para trazer glórias ao teu nome. Usa-nos, ó Deus, na igreja, que entrando nesse santuário, o louvor seja dado, dirigido a ti, mas as bênçãos sejam, ó Deus, a nós administradas pelo teu Santo Espírito, que saindo, ó Deus, possamos falar de amor, falar e viver o amor. Que, ó Deus, na tua presença, onde quer que estivermos, possamos estar de joelhos, ó Deus, orando, intercedendo a favor desse povo, a favor dessa nação, a favor da tua igreja, Pai. Sim, Pai, que após a pandemia possamos ser mais fortes. Ontem, falando com uma irmã em Cristo, ela falou-me sobre a igreja ao que ela congrega, que muitos saíram e nunca mais regressaram depois da pandemia. Ó Deus, é tempo de regressar, é tempo de buscar a tua presença, é tempo, ó Deus, de como o salmista disse, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Ó Deus, o fraco seja por ti fortalecido, o desanimado, ó Deus, possa ter ânimo que vem do Senhor. Mas ajuda-nos, ó Deus, a levar as cargas uns dos outros. Sim, Pai, a pandemia nos afastou, mas ajuda-nos a ir e buscar aqueles que estão longe. Ajuda-nos. Eu não falo apenas pensando em mim como pastor, mas como igreja, porque nós somos o corpo de Cristo, irmãos em Cristo. Alguém disse que a igreja é o único exército que deixa para trás seus feridos. Ó Deus, que esse sentimento possa ficar no passado, mas que nós possamos correr para alcançar os feridos, que nós possamos ir movidos com o coração do bom pastor, Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos como igreja a fazermos o nosso melhor,
alcançar outros na comunidade, saindo, ó Deus, começando, ó Deus, de novo com as células de estudo da Tua Palavra, mas células de comunhão, Pai, porque a Tua Palavra nos diz, ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Comunhão traz unidade, e ajuda-nos, ó Deus, a cultivar essa unidade, na dependência do Teu Santo Espírito, através da oração. Eu oro, Deus, pelos fracos, pelos doentes. A Donazinha Estrela, eu coloco, ó Deus, na Tua presença, Pai, que Tu possas cuidar dela. Outros irmãos, ó Deus, que carecem do Teu toque, Paula, eu oro pedindo o toque da Tua boa mão. Eu oro, ó Deus, pedindo pelos que estão também necessitando, ó Deus, não somente de um toque físico, mas no espírito. Há momentos difíceis, Pai, de desânimo, de sentirmos frustrados, de querermos desanimar e voltar atrás. Pai, que os nossos olhos possam continuar fitos no Teu Filho Jesus. Que andando, Pai, possamos olhar para Jesus. Que vivamos na presença de Jesus. E servindo, possamos servir ao Senhor da obra Jesus Cristo. Porque somente assim seremos abençoados. Eu oro pelos meus irmãos, a favor dos meus irmãos lá em casa, que juntamente, Pai, nós nos congregamos para servir-te, para adorar. Sim, Pai, nós não chegamos à igreja, nós somos a igreja. Nós somos a igreja, nós não chegamos para a igreja por um culto, nós chegamos para congregar, para prestar culto ao Senhor da glória. Que Tu, ó Deus, sejas glorificado no nosso meio e que cada um de nós, como igreja, possamos servir-te, fazendo, ó Deus, com inteireza de coração. Eu oro, ó Deus, nessa hora, Senhor, a favor do Teu servo, Reverenda Eugênio Duarte. Eu oro, ó Deus, pela Dona Maria Teresa. Eu oro pelo Sérgio, pelo Riquinho. Eu oro pelos familiares. Eu oro, ó Deus, pelos que sofrem com a perda. Pai, eu oro porque a Tua palavra nos diz que Tu és o Deus Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus das misericórdias, mas Pai de toda consolação. Consola os abatidos, anima os fracos, desafia-nos, ó Deus, para ser cristãos no viver diário, no agir. Ó Deus, Tu és honrado e glorificado no nosso meio. Eu peço, ó Deus, que abençoes cada casal. Com expectativa, aguardamos esse encontro, ó Deus, que começa na sexta e vai até o sábado. Sobre os Teus servos, ó Deus, que estarão trazendo, ó Deus, esse estudo. Pedimos o toque da bênção e da sabedoria, para que falando seja o Teu Santo Espírito a ministrar. Que o tempo seja de bênção. Que todos quantos chegarem possam sentir-se abençoados. Edifica, ó Deus, a Tua igreja através de cada família. Supra as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Como Teu servo, eu, ó Deus, te peço, abençoa a cada um de nós e ajuda-nos a podermos confiar que tudo o que acontece neste mundo, mesmo quando nós não entendemos, Tu, ó Deus, sabes, e nada, ó Deus, tem passado despercebido a Ti. Se Tu fizeras ou não fizeras, Tu sabes os porquês. Os Teus pensamentos, ó Deus, a Tua palavra nos diz, são mais elevados do que os nossos pensamentos. Ajuda-nos apenas a encurvar-nos diante de Ti e a dizer, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Nós pedimos essas bênçãos no nome precioso do Teu Filho Jesus. E a igreja de Jesus diga, amém. Aleluia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tu
é certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Amém. 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 Deus nos abençoe. O irmão já sentiu-se fragilizado por causa das circunstâncias da vida e desejou voltar atrás. Já alguma vez, por causa das tribulações da vida, disse: I'm done. Eu já não quero continuar a viver a vida na presença de Deus. Será que uma provação que aconteceu na tua vida, fez com que tu começasses a questionar se valeria a pena ou não seguir a Deus? Sim, foi precisamente o que aconteceu com muitos dos cristãos hebreus que começaram a seguir a Jesus, mas viram-se perseguidos por aqueles que diziam ser detentores da verdade, da lei de Moisés. E muitos voltaram-se contra aqueles que agora tinham ouvido de Cristo e quiseram andar na sua presença. Hoje eu quero desafiar-te a não desistir, porque não há nada melhor do que viver com Cristo. Fiquemos de pé para considerarmos a palavra do Senhor. No livro de Hebreus, capítulo 10, nós estaremos lendo os versos 19 a 24. Hebreus, capítulo 10, versos 19 até o verso 24. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 10, 19 a 24. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Pai, que a Tua palavra fala aos nossos corações. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Quando nós consideramos a carta ou a epístola aos Hebreus, nós percebemos que ela foi escrita a um grupo de cristãos que estavam sendo perseguidos por causa da fé deles na pessoa de Jesus Cristo. Eles estavam como que sendo pressionados a desistir ou a abandonar a fé. O autor do livro, realmente nós não sabemos quem foi. Muitos afirmam ter sido o apóstolo Paulo, mas não é certo que fora ele. Nos desafia como crentes a nós continuarmos perseverantes. Foi o desafio dado aos crentes da época para que nada os demovesse de continuarem firmes seguindo a Jesus Cristo. O propósito, então, do livro é demonstrar o porquê. Porquê é que nós devemos
ser firmes, ou manter-nos firmes, e não nos desanimar e continuar a nossa jornada na presença de Cristo. Ele deixa-nos entender sobre a supremacia e a suficiência de Cristo como o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós na presença do Pai. Ele que é o próprio Deus, mas que também é o perfeito sacrifício que tira o pecado do mundo. E esse assunto é algo importante para a nossa vida espiritual. Por que é que nós precisamos seguir a Cristo? Por que é que nós não seguimos pessoas? Por que é que os nossos olhos, como o autor de Hebreus também nos diz, olhemos firmemente para Jesus? Porque quando olharmos para as pessoas, nós desanimamos. Quando nós olharmos para fulano e beltrano e nós começamos a fazer julgamento, olha, eu não vou à igreja por causa daquela pessoa, ou eu não vou à igreja por causa daquela outra pessoa, meus amados irmãos, todos nós vamos ficar sem igreja. Mas quando nós colocamos os nossos olhos em Cristo, nós avançamos. E o que o autor do livro de Hebreus está nos dizendo é que a tua fé em Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, deve ser tida como a coisa mais importante na tua caminhada de fé. Ao considerarmos os versículos, nós concluímos que a fé em Jesus é de vital importância para nós como crentes. E o desafio é que nós possamos seguir. Por que é que a fé é importante, meus amados irmãos? Por que é que a fé é importante em Jesus Cristo? Primeiro, porque Jesus é o único acesso para nós à presença de Deus. Chegar a Deus é só por Jesus. Aquele hino que nos diz que só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós temos livre acesso à presença de Deus. Por isso o autor nos diz, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Por Ele, Jesus, nós entramos no Santo dos Santos, ou na presença de Deus. Fazemos isso pelo sangue de Jesus. Ele é o nosso sacrifício para o perdão dos nossos pecados. O apóstolo Paulo tinha escrito no livro de Romanos, capítulo 3, verso 25, essas palavras, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Em outras palavras, Paulo diz que na cruz o sangue de Jesus Cristo foi derramado por nós. De acordo com as Escrituras, nós aprendemos que desde o princípio da história humana, Deus revelou que o perdão dos pecados somente poderia ser conseguido através do derramamento de sangue, através de um substituto aceitável. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, ao desobedecer a ordenança de Deus, a palavra do Senhor nos diz que eles viram que estavam nus. E Deus matou um animal e cobriu a nudez ou a sua vergonha, a vergonha deles, com a pele desse animal. Desde o princípio, Deus estava dizendo, sem derramamento de sangue, não há expiação pelo pecado. Para que o pecado fosse coberto, sangue foi derramado. O primeiro animal foi sacrificado. Mais tarde, a palavra de Deus nos diz que Abel entra na presença de Deus juntamente com seu irmão Caim para oferecer sacrifícios a Deus. Abel ofereceu a Deus o sacrifício do seu rebanho, mas a palavra de Deus nos diz que Caim apresentou uma oferta de frutos da terra.
Deus aceitou a oferta de Abel, mas de Caim não. Uma visão para a rejeição de Deus, da oferta de Caim, foi que, primeiramente, Caim não teve uma atitude correta na presença de Deus. Mas também, o mais importante, Caim não trouxe oferta de sangue. Ele não cumpriu os requisitos de Deus e, por isso, ele não foi aceito por Deus. Através das Escrituras do Velho Testamento, nós vemos que o sacrifício de sangue era a única maneira de nós podermos ter acesso a Deus. Todo o sistema judaico de adoração era baseado em sacrifícios de sangue. Se nós formos ler o Talmud, que era uma antiga coleção de leis e preceitos sobre tradições e costumes judaicos, nós vemos que ali se registra que o sangue era derramado para o perdão dos pecados e milhares de cabras, ovelhas, touros e pássaros foram sacrificados todos os anos nos altares judaicos. Deus instituiu um sistema de sacrifício para apontar para a vinda do seu Filho Jesus, aquele que viria para tirar o pecado do mundo. Jesus veio para morrer por nós, por toda a humanidade, e através do pagamento da culpa, da nossa culpa, Ele tomou o nosso lugar, Ele morreu a nossa morte, e através de Cristo nós temos livre acesso a Deus. Deus nos deu o seu único Filho, Jesus Cristo, como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Expiação tem a ver com a palavra que muitos não conhecem, propiciação, que é alguém tomando o lugar do outrem. Jesus Cristo tomou o nosso lugar. A morte que nós tínhamos que morrer, Ele morreu por nós, para que através da sua morte nós pudéssemos ser vivificados para uma nova vida com Deus. Por isso, meus amados irmãos, o autor do livro de Hebreus está nos dizendo que vale a pena seguir a Cristo, porque não há outro meio. Nós chegamos à presença de Deus através de Jesus Cristo. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento eram importantes, mas tinham um problema. Eles providenciavam perdão temporário, porque eram baseados no sangue de animais. Por isso, o autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 3 e 4, nos diz: contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. O sistema do Antigo Testamento não providenciava perdão permanente para os pecados. O autor aos Hebreus fala com esse grupo de perseguidos, de crentes perseguidos, dizendo: olha, mesmo que toda a religião judaica, todos os que continuam ainda agarrados à lei, estão vos dizendo para pararem de seguirem a Cristo, vocês devem continuar, porque Jesus Cristo é o único sacrifício que Deus, aliás, é a única pessoa que pode tirar pecados do mundo através do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Meus amados irmãos, seguir a Jesus é importante, porque através do sangue de Jesus nós fomos redimidos. Sabendo, diz Pedro, que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como cordeiro imaculado e incontaminado. Através do sangue de Jesus Cristo, nós fomos redimidos, nós fomos comprados, fomos levados como escravos para sermos escravizados pelo inimigo. Mas Jesus Cristo, através do seu sangue,
pagou a dívida. A nossa dívida, a nossa conta foi selada e podemos sair livremente, meus irmãos, não agora para servir o pecado, mas para servir Jesus e viver em conformidade com a sua vontade. Louvado seja o seu santo e bendito nome. Mas Paulo também nos diz que através do sangue de Jesus Cristo nós fomos justificados e salvos. Antes, segundo a lei de Deus, no tribunal divino, havia uma pena que todos nós teríamos que pagar. E essa pena era porque nós éramos culpados. Culpados porque a palavra de Deus nos diz que todos pecaram. E pecado é transgredir a lei de Deus. E a condenação do pecado seria a morte. Mas, meus amados irmãos, pelo sangue de Jesus Cristo, a palavra de Deus nos diz que nós fomos justificados. Nós fomos considerados não culpados, mas justificados, justos diante de Deus. Você imagina se apresentando diante de Deus, aliás, diante de um juiz, e sabendo que cometeu muitos delitos, o que é que você vai esperar? Condenação. Mas, meus amados irmãos, por causa do que Jesus Cristo fez, através dele nós não somos condenados. Quando aquele homem lá na cruz, que também tinha sido condenado por causa do que ele tinha feito, ele era criminoso, porque os piores criminosos morriam morte da cruz. A palavra de Deus nos diz que ele volta-se para Jesus e ele vê em Jesus a sua solução. Quando ele diz, lembra-te de mim. Meus amados irmãos, aquele que tem poder para nos perdoar, ele tem poder para nos justificar. E por isso Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso, porque eu estou te justificando agora e nesse exato momento. Meus amados irmãos, justificados, nós podemos entrar na presença de Deus para louvar ao Senhor. Por isso é que o autor aos Hebreus está dizendo a esses cristãos, está dizendo a cada um de nós, continue mesmo diante das perseguições, não desista, continue servindo ao Senhor. E ele diz que nós chegamos por um novo e vivo caminho. Isso tem a ver com o caminho que Jesus Cristo nos abriu pela nova aliança. Cristo abriu um novo caminho através da sua morte. Um novo caminho, a nova aliança, que nunca tornará a ser obsoleta, que resulta na vida eterna, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entramos figurativamente, diz o autor aos Hebreus, através da cortina. No Velho Testamento, nós vemos que uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Somente ele poderia entrar. Mas era muito importante que ele pudesse realmente estar preparado para entrar. A ele era colocado um cinto na cintura, uma corda. Ele entrava, tinha no lugar santíssimo. E se porventura não se ouvisse a sua voz, ninguém se atreveria a entrar ali nesse lugar. Havia um véu. Somente ele entrava no dia da expiação de pecados. Se ele morresse por causa do pecado, ninguém poderia atrever. Porque a pessoa que entrasse ali também morreria. A única coisa que eles poderiam fazer era puxá-lo para fora, não é? Puxá-lo para fora. Mas através de Jesus Cristo, a palavra do Senhor nos diz que quando ele morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Por isso, o autor aos Hebreus nos diz, cheguemos com confiança ao trono da graça. Vamos diretamente ao lugar santo. Vocês não têm mediador. O único mediador é Jesus, não é o pastor. Nós temos oração pastoral. Às vezes a nossa irmã Fatinha ora, graças a Deus, sabem por quê? Porque nós não temos mediador. O teu mediador é Jesus Cristo. Jesus Cristo, alguém disse, pastor, eu gosto da tua oração. Mas, meus amados irmãos, Jesus Cristo, Deus se agrada em ouvir a oração dos seus filhos. Porque oração é falar com Deus.
Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Porque eu estou falando com Ele como eu falo com meu Pai. Eu abro o meu coração para dizer, hoje eu estou completamente desanimado. Senhor, se fosse por mim, hoje eu não estaria no púlpito pregando. Tu sabes como é que eu estou sentindo completamente. Estou triste, estou sentindo, agora estou com a expressão down, não é? Eu não tenho forças. Eu sinto-me como Elias, que depois de derrotar os profetas de Baal, quando ele ouve de Jezabel, ele foge, ele se refugia numa caverna. Quando Deus chega para falar com um grande homem de Deus, quando nós vemos para Elias, nós dizemos um grande homem de Deus. Ele volta-se para Deus, ele diz, mata-me, só eu fiquei. Parece que agora ele estava numa grande depressão, mergulhada em depressão. Isso para mostrar, meus amados irmãos, que todos nós somos humanos. Nós temos o nosso tesouro em vasos de barro, para que a excelência não seja nossa, mas seja de Deus. Deus trabalha e Deus é aquele que pode nos ajudar. Mas, meus amados irmãos, Ele nos ajuda, nos dizendo, agora tu podes, como estás, chegar no lugar santo. Oh, leva-me à a sala do trono. Nós cantamos pelo novo e vivo caminho. Meus amados irmãos, esse caminho foi aberto através de Jesus Cristo, pelo seu sangue vertido na cruz. Por isso nós entramos. Por isso não há mediador. Tu, lá na tua casa, Milo, tu oras a Deus e tu sabes que Ele te ouve. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Ele está ali contigo, o Espírito Santo também está te guiando. Muitas vezes, quando não há palavras, o Espírito de Deus fala. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos um grande sumo sacerdote que nos desafia a entrarmos. Sim, meus amados irmãos, o véu se rompe. Não há mais barreiras, não há nada que nos impeça de entrarmos na presença de Deus quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Por isso o autor nos diz, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, em tempo de provação, em tempo de dificuldade, em tempo de desânimo. Nós chegamos na presença de Deus e Ele nos ajuda. E nós continuamos lendo a palavra de Deus nos dizendo, porque Ele nos ajuda. Ele é o nosso sumo sacerdote, não há ninguém como Ele. Isso deve causar um impacto na nossa vida. Ele é aquele que nos dá livre acesso à presença de Deus e por causa disso Ele diz, cheguemo-nos com coração sincero, com plena certeza de fé. Cheguemos com coração sincero. É isso que Deus quer que nós façamos, que nos aproximemos de Deus tal como estamos. O desejo de Deus é que tenhamos comunhão com Ele, que Deus não seja apenas um pensamento distante, meus amados irmãos, mas uma realidade próxima e presente. Que possamos ter a mesma experiência que os puritanos que chamavam esse tempo de comunhão com Deus. Eu falo com Deus. Eu ando, eu estou falando com Ele. Eu me assento, eu continuo falando com Ele. Guiando, conduzindo o meu carro, eu falo com Ele. Nas decisões da minha vida, eu continuo ligado a Ele. Ao nos aproximarmos de Deus, Ele quer que nós entendamos que o véu se rasgou, mas também que Ele veio para estar conosco através do seu Santo Espírito. Ele está conosco, meus amados irmãos, por isso Ele diz, para chegarmos com coração sincero, que tudo quanto nós fizermos seja feito através da oração, em buscar a presença de Deus. Mas também Ele diz que nós devemos apegar-nos de forma inabalável à esperança que professamos. A esperança que nós temos como cristãos é de que aquele que foi crucificado, morto para o perdão dos nossos pecados, Ele promete que Ele virá outra vez para nos buscar. Por isso, agarremos
a essa verdade, a essa esperança, nós temos uma esperança. Mesmo que tudo à volta de nós esteja completamente fora do contexto que nós gostaríamos, meus amados irmãos, há esperança em Jesus. Eu gosto daquele hino que diz, se alguém pergunta a esperança, a razão da esperança que em ti há, diga que Jesus Cristo é a esperança. Ele é a esperança. E o autor nos diz, apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para incentivarmos-nos ao amor e às boas obras. Meus amados irmãos, vamos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Vamos encorajar uns aos outros. Nós podemos encorajar mesmo quando nós chegamos com uma palavra que é de poder ajudar a pessoa a endireitar, não é? Nós podemos encorajar. Que a nossa atitude seja sempre de encorajar. Chegar para encorajar, para motivar uns aos outros. Que como vosso pastor eu posso vos encorajar. Mas também que cada um de vós possa encorajar o vosso pastor. Sabem porquê? Porque nenhum de nós é perfeito. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos da igreja. Precisamos uns dos outros. E que nós possamos continuar a fazer isso. Sermos pessoas que estão aqui para encorajar, para animar, para desafiar e dizer, meus amados irmãos, juntos nós vamos conseguir. Juntos nós vamos conseguir. Não vamos deixar ninguém para trás. Nós vamos trabalhar juntos e fazendo isso, o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado. Mas fazendo isso, como? Eu deixo com o versículo que todos nós conhecemos. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Fiquemos de pé para terminarmos com a bênção. Nós estaremos tendo a escola dominical. Eu não estava vendo a hora, eu creio que passou um pouco, mas nós estaremos continuando no nosso tempo de escola dominical, falando sobre o Espírito Santo de Deus. Pai, nós somos gratos pela Tua palavra, que é atual, mesmo quando for escrita, ó Deus, para esses crentes, para aqueles crentes, ó Deus, que tinham começado a jornada na Tua presença, mas estavam sendo perseguidos. As perseguições são de várias ordem, mas nós Te pedimos, Pai, que Tu possas nos ajudar a permanecer firmes, fiéis, inabaláveis na obra do Senhor, fazendo o nosso melhor para que Cristo seja glorificado. Cuida da Tua igreja, cuida das nossas vidas, supra a necessidade do Teu povo e ajude-nos, ó Deus, a, com Jesus, continuar a nossa caminhada de fé, mas do nosso lado, levando os nossos irmãos, até um dia podermos estar na Tua presença. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, igreja, agora a igreja estará se dispersando, não é? Que cada um de nós possa ser igreja, onde quer que estivermos. Nós chegamos para a comunhão, a igreja vai para a proclamação. Que Deus possa nos ajudar. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E a igreja de Deus diga, amém. Deus conosco, domingo abençoado na sua presença. Deus abençoado. Vou sentir aquela música que expôs. Não sei se vou sentir essa música. Aquele rapaz.